Questão número 3. Na aldeia do Sr. Silva, para se conservar as maçãs colhidas nos pomares, é costume guardá-las num local escuro, dispostas sobre uma superfície seca e plana. As maçãs são dispostas em filas, mas sem ficarem em contacto umas com as outras, pois, caso ficassem em contacto, se uma das maçãs apodrecesse, as maçãs saudias em contacto com a maçã apodrecida também começariam a apodrecer. O neto do Sr. Silva, que não conhecia bem o método usado pelo avô, dispôs as maçãs em filas, mas deixou-as em contacto umas com as outras, como se ilustra na figura 1. Uma dessas maçãs, identificada por A na figura 2, apodreceu num certo dia. No dia seguinte apodreceram as 3 maçãs identificadas por B na figura 2 que estavam em contacto com essa maçã. Em cada um dos dias seguintes, apodreceram todas as maçãs sadias que estavam em contacto com pelo menos uma maçã que tivesse apodrecido no dia anterior. Admita que não há outro modo de as maçãs colhidas apodrecerem. Tal como a figura 2 sugere, as maçãs apodrecidas dispõem-se em forma triangular. Esta expansão triangular manteve-se durante 12 dias consecutivos. 3.1. Justifique que os números de maçãs que apodrecem por dia, desde o primeiro até ao 12º, são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Na sua resposta, indica a razão dessa progressão. Ora, o que eu fiz aqui foi completar o esquema que já vem no enunciado com mais maçãs para nós podermos extrapolar um pouco a evolução das maçãs que apodrecem ao longo dos vários dias. Então nós já temos aqui que A portanto, é a maçã que apodreceu no primeiro dia e B no segundo dia. Agora, as maçãs que estão em contato com as maçãs B, com a maçã A já não existe nenhum contacto, não é? Vão ser aquelas que apodrecem no terceiro dia e eu vou designar pela letra C e vou marcar aqui exatamente quais são. Portanto, esta maçã está em contato com B, portanto, C para aqui. Esta também está em contato com pelo menos uma, né? Neste caso 2 até. Esta está em contacto e esta aqui também está em contacto com estas duas e depois esta aqui também. Portanto, esta já não está em contacto direto com esta e esta aqui também não, portanto aqui já não vamos marcar absolutamente mais nada. Agora vou fazer para o quarto dia com a letra D. Portanto, esta maçã está em contato com esta C, portanto, vamos marcar aqui D, esta está em contato com estas duas, esta aqui com estas duas, mais uma em contacto, esta aqui também, e finalmente esta está em contacto com esta maçã C. Ok, vamos só fazer para mais um dia, não vamos fazer até o 12º dia, vamos só fazer mais um, só para termos aqui mais termos na nossa sucessão. Ora, esta maçã está em contacto com D, vou chamar E, esta aqui também está em contacto e aqui também. Depois aqui, esta está em contacto com estas duas maçãs, esta aqui com esta D e aqui com duas maçãs, estas e estas, aqui. E depois aqui está em contacto com estas duas e finalmente aqui. Prontíssimo, então agora vamos ser um pouco mais matemáticos e vamos fazer o seguinte. Isto é uma sucessão e o primeiro termo, o de 1, é composto pelas maçãs com a letra A, vai ser A, que vale, portanto, e o número de maçãs podres naquele dia é 1, ou que apodrece naquele dia. O termo de ordem 2 vai ser as maçãs designadas por B e quantas são? 1, 2, 3. 3 maçãs. Depois, no terceiro dia, temos as maçãs marcadas com C. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5 maçãs. Para o quarto termo, temos então as maçãs com a letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. E finalmente, então, para o sexto termo, que são as maçãs com a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maçãs. E isto continua até ao 12º dia, mas nós não vamos para já fazer mais nada aqui. Agora, é fácil reparar que do primeiro para o segundo termo eu aumento o número de maçãs em 2. E daqui também aumenta 2, e daqui também aumenta 2, e daqui também aumenta 2, e eventualmente continua sempre a aumentar 2 por aqui adiante. O que significa que a diferença entre um determinado termo desta sucessão, que eu vou designar por n, é o de n mais 1, e o termo imediatamente anterior é sempre 2. E quando nós temos isto aqui, estamos então na presença de uma progressão aritmética, e em particular a diferença entre estes dois quaisquer termos consecutivos, neste caso o 2, é a razão. Portanto, a razão é igual a 2. Ok?
Podem, se quiser, portanto, devem fazer um esquema parecido com este, pelo menos na folha de rascunho, só para estruturarem o vosso raciocínio. Depois poderão ou não apresentar um esquema destes na folha de prova, mas pelo menos a partir daqui, tudo isto aqui deve estar presente para justificar que se trata primeiro de uma progressão aritmética e que, em particular, a razão da progressão aritmética é 2. 3.2. Do primeiro ao 12º dia apodreceram 80% das maçãs colhidas. Quantas maçãs foram colhidas? Justifica a sua resposta. Ora, a primeira abordagem, que é a mais simples de todas, é vamos voltar ao nosso esquema inicial. Temos aqui os primeiros termos da nossa sucessão e vamos só completar, portanto, sempre com esta lei de formação, portanto, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até ao 12º termo. Depois vamos somar os termos todos e aí já pelo menos temos a indicação de quantas maçãs é que estão podres ao final de 12 dias. Ok, então para recapitular, esta lista é a quantidade de maçãs que apodreceu a cada dia que passou, desde o primeiro dia até ao 12º. Ao final de 12 dias, as maçãs que estão de facto podres são as que apodreceram no primeiro dia, mais as que apodreceram no segundo, mais as que apodreceram no terceiro e por aí adiante. Portanto, é só mesmo somar isto tudo. Colocamos estas parcelas todas na máquina de calcular e obtemos que 144 maçãs estão podres. Okay? Mas atenção, este não é o resultado final, porque dizem-me que estas são apenas 80% das maçãs. Okay? O que me pedem foi o número de maçãs que foram colhidas, ou seja, o número total de maçãs. Então, se 144 constitui 80% das maçãs, então vamos designar que o número total de maçãs é X. Então, 80% de X é igual a 144. Okay, vamos transformar isto numa pequena equação. 80% é 80 sobre 100, que vai dar 0,8. Então, 0,8 vezes x é igual a 144 e x é igual a 144 sobre 0,8. Vamos colocar isto na máquina e dá 180. E cá está, é esta a nossa resposta. Foram colhidas 180 maçãs. Agora, o método alternativo. Para as pessoas que gostam de escrever pouco e resolver os exercícios de forma relativamente rápida, temos formas matematicamente mais sofisticadas, portanto tem a desvantagem de termos que saber mais coisas, mais fórmulas de cor e essas coisas todas, temos formas mais sofisticadas de resolver este problema, que é o seguinte: em vez de nós fazermos aqui aquela tal lista com todos os 12 primeiros termos, vamos só fazer o seguinte. Nós já sabemos que é uma progressão aritmética de razão 2. Em particular, o primeiro termo era 1. E a razão é 2. Então, se nós soubermos então as nossas fórmulas, o termo geral de uma progressão aritmética, para as progressões aritméticas, é U de n igual a U de 1 mais n menos 1 vezes a razão. No caso fica U de n é igual a 1 mais n menos 1 tudo vezes 2. Vamos fazer aqui esta distributiva. Ficamos com U de n igual a 1 mais 2n menos 2. Agora só para simplificar, 1 menos 2 dá menos 1, fica 2n menos 1. A partir daqui, nós vamos buscar então uma ou outra fórmula que é a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Soma dos n primeiros termos vai ser U de 1 mais U de n sobre 2 vezes n, que é o número de termos. Particularizando para o 12º termo, que é aquilo que nós queremos, a soma dos 12 primeiros vai ser o termo de ordem 1 mais o termo de ordem 12, tudo sobre 2, e agora vezes 12, do primeiro termo até o 12º vão 12 termos. O que é que nós já sabemos? Já sabemos que o primeiro termo é 1, portanto vamos substituir 1 mais... A única coisa que nós temos que saber, e por isso é que nós vamos buscar aqui o termo geral, porque agora vamos ter que ir buscar este 12º termo. Então, o termo de ordem 12 vai ser simplesmente substituir n por 12, 2 vezes 12 menos 1, 2 vezes 12 dá 24, menos 1, 23. Vamos colocar aqui 23... sobre 2 e agora vezes 12. Quanto é que isto nos vai dar? 23 mais 1 dá 24, a dividir por 12 dá 12, isto é 12 vezes 12, 12 vezes 12 é 12 ao quadrado, nós já sabemos que isto vai dar 144, já tínhamos feito as contas anteriormente. Ok, isto constitui então 80% das maçãs. Ok, a partir daqui o raciocínio é exatamente a mesma coisa que nós estávamos a fazer há bocado. Então,
0,8x corresponde a 144, x é 144 sobre 0,8 é igual a 180 e cá está. Então o número total de maçãs colhidas era 180. Portanto, está então dada a nossa resposta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.